Capítulo 36. Rejeitar a rainha. Uma tradição de nossa casa. Labirintvila era um lugar bastante famoso dentro da Oli capital Lorém. Rumores abundavam entre a população de que esta propriedade das Cart House era inviolável. Segundo rumores, se a pessoa que entrasse fosse acolhida pelo proprietário, tudo funcionaria normalmente dentro da vila. No entanto, se a pessoa não fosse acolhida pelo dono, se depararia com um labirinto do qual jamais conseguiria escapar. Esse boato já existia há tanto tempo que era impossível rastrear sua origem, mas mostrava a deferência que a população tinha em relação aos Ascartes como uma casa mágica que exercia poderes mistificadores. E Roel teve a honra de viver neste local pitoresco como um de seus mestres. Pai, os rumores são verdadeiros. Enquanto o admirável design clássico da vila que tinha surgido há mais de 100 anos, Roel não resistiu a perguntar a Carter sobre a autenticidade dos rumores. Essa pergunta fez Carter rir para si mesmo. Ele trouxe Roel e Alicia para seu escritório. Depois de se sentar nas cadeiras, ele começou a compartilhar a história de sua casa. Esta vila foi construída pelo patriarca da Ascart House há 3 gerações, que também é meu avô, Ponte Ascart. Atualmente, tem mais de 170 anos de história por trás disso. Através da explicação de Carter, Roel e Alicia ficaram sabendo de uma história que não só era desconhecida da população em geral, mas estava registrada apenas nos registros históricos mais confidenciais. Há cerca de 200 anos, a família real da teocracia de São Mesite, os Checlides, teve um par de gêmeos, um filho e uma filha. O filho se chamava Wade Checlide, enquanto a filha se chamava Victoria Checlide. Este par de irmãos era altamente talentoso, alcançando o nível de origem 4 muito jovem. Isso deveria ter sido uma boa notícia para os Checlides, mas em uma reviravolta inesperada, a princesa Victoria descobriu que seu irmão mais novo, o príncipe Wade, estava realmente relacionado a um culto maligno. Era absolutamente escandaloso para o sucessor da santa eminência da teocracia estar envolvido com um culto maligno. Qualquer outra pessoa teria imediatamente levantado uma indignação ao saber deste assunto. No entanto, a perspicaz Victoria não o fez. Ela sabia quão sensível era sua posição como a segunda na linha de sucessão ao trono, e agir sem uma preparação cuidadosa poderia resultar em ser rotulada como rebelde. Então, após cuidadosa consideração, ela decidiu informar sua professora de feitiços, Ponte Ascart, sobre o assunto. Após uma série de verificações, Ponte acabou acreditando no que Victoria disse. Os dois começaram a reunir evidências, enquanto aguardavam o retorno da então titular Santa Eminência, que estava longe no Império Austine. Então eles poderiam revelar o verdadeiro rosto de Wade. Mal esperavam que o meticuloso Wade realmente percebesse o que Victoria e outros pretendiam fazer. E isso resultou em um sangrento conflito interno que mais tarde foi apelidado de Turbulência de Março. Naquela época, 3 das 5 eminentes casas nobres estavam do lado do príncipe Wade e uma declarou neutralidade, para evitar o conflito. Victoria só tinha a casa de Ascart e o exército de Ponte ao seu lado, então as circunstâncias eram muito desvantajosas para ela. Com a rua central de Oli capital Lorém como limite, ambos os lados se envolveram em uma guerra amarga que durou mais de um mês. Sob a repressão dos exércitos de 3 eminentes casas nobres e do culto maligno aliado ao príncipe Wade, o exército de Vitória e Ponte foi forçado a recuar uma e outra vez. A situação então era tão trágica que as palavras dificilmente poderiam descrevê-los. Cadáveres estavam espalhados por toda a capital sagrada, e mesmo a chuva forte não conseguia lavar o fedor de sangue e cadáveres que havia engolido a cidade. Vitória e Ponte foram infligidas com ferimentos graves no meio de uma batalha, e o reforço que eles pediram ficou preso fora da cidade. Sem escolha, Ponte usou uma herança de família para transformar a área ao redor de sua vila em um labirinto, e os dois se refugiaram lá. O inimigo despachou um exército de quase 10.000 soldados para marchar para a vila labirinto, mas foi inútil. Não só não conseguiram encontrar Ponte e Vitória, como muitos deles até perderam a vida no labirinto. Essa situação durou mais de 2 semanas, e foram essas 2 semanas que mudaram para sempre o curso da história da teocracia. O enviado de Victoria havia superado todas as probabilidades e se encontrado com sucesso com a Santa Eminência que ainda estava do lado de fora. Quando a Santa Eminência ouviu que Wade havia caído em depravação e tentou matar sua irmã mais velha, seu rosto se contorceu em choque, e ele imediatamente voltou correndo do Império enquanto reunia seus exércitos. Eventualmente, ele conseguiu voltar antes que o labirinto fosse violado pelo inimigo. A Vila Labirinto foi o lugar onde Vitória e Ponte se refugiaram. Esta moradia conserva ainda um fragmento da herança de família então utilizada, o que lhe confere alguns efeitos místicos. Depois disso, o que aconteceu depois? Não havia nada mais irritante do que ter uma história terminando em um gancho. Então Roel rapidamente pediu a Carter que terminasse a história. Alicia também estava olhando com os olhos brilhando de curiosidade, esperando ouvir a conclusão também. Vendo isso, Carter sorriu calmamente e continuou. Tudo o que aconteceu depois é apenas história normal. O príncipe Wade foi subjugado e preso pelo retorno da Santa Eminência, e o culto maligno foi arrancado de suas raízes. As 3 casas nobres eminentes que se aliaram ao príncipe Wade foram punidas por suas ações. Ponte e Vitória conseguiram escapar da Vila Labirinto com segurança. Victoria acabou se tornando a próxima Santa Eminência, e a Ascart House foi recompensada generosamente por seus atos. Foi a partir dessa geração que nossa Ascart House se tornou uma aliada próxima dos Checlides. As palavras de Carter fizeram Roel e Alicia abrirem sorrisos aliviados. Era clichê, mas sempre foi animador ver a justiça triunfando sobre o mal, especialmente quando era o antecessor deles que era retratado na história.
Falando até este ponto, de repente me lembrei de um certo boato sobre a história. Um boato? A garota de cabelos prateados perguntou curiosa com a observação de Carter. O travesso Carter simplesmente sorriu silenciosamente por um longo tempo, mantendo o suspense, até que Roel finalmente lhe lançou um olhar de desdém transbordante. As situações de vida ou morte pelas quais Victoria e Ponte passaram juntas na época resultaram em elas se aproximarem. Após esse incidente, Victoria propôs a Ponte, mas Ponte a rejeitou com base na diferença de idade e no relacionamento como professora e aluna. Isso não cheira a nada bom. Os olhos de Alicia caíram. Ela ainda estava em uma idade em que carregava fantasia sobre amor e romance, e parecia uma grande tragédia que o amor entre Victoria e Ponte não pudesse ser realizado. Roel, por outro lado, estava muito cético em relação a todo esse caso. Vendo essa enorme resposta contrastante que ele estava recebendo das duas crianças, Carter balançou a cabeça ferroicamente e elaborou ainda mais. Não pode ser ajudado. A Ponte já tinha uma família até então. Então não pode ser ajudado. Alicia acenou com a cabeça em compreensão depois de ouvir a elaboração de Carter. Essa conclusão parecia muito mais aceitável para ela. Enquanto isso, Carter deu um tapinha no ombro de Roel e disse: Estou lhe dizendo isso para que você saiba que nossos antecessores já rejeitaram um membro da família real. E foi aquela famosa Victoria. Roel olhou para Carter, que estava estranhamente estufando o peito com orgulho, e se viu sem palavras. Isso é tudo, pai. Você não deve saber que eu já fiz isso uma vez, e continuarei a fazê-lo no futuro. Enquanto Roel ainda estava retrucando em seu coração, ele de repente se lembrou de algo que Carter havia dito. Então ele perguntou: O que aconteceu com a nossa herança de família então? Você mencionou que há um fragmento remanescente nesta vila? A herança de família é uma pedra preciosa. Ela já estava danificada antes de Ponte usá-la, e a multidão de inimigos que atacaram o labirinto empurraram a pedra preciosa além de seu limite, fazendo com que ela fosse reduzida a pó. Apenas um pequeno fragmento dele permanece no momento. Uma herança de família que pudesse afastar milhares de inimigos era incrivelmente valiosa, então Roel não podia deixar de sentir uma grande pena por sua perda. Mas pensando de novo, seu sacrifício não foi em vão. Foi a chave para a prosperidade contínua da Ascot House nas últimas gerações. Um investimento bem feito. Tudo bem, isso é tudo para a minha história. Você teve uma longa viagem de carruagem para chegar aqui, então você deve ter um bom descanso. Carter bateu palmas enquanto instruía as duas crianças a descansarem bem. Eles tinham um longo dia pela frente amanhã. O pequeno tirano não quer se deparar com um final ruim. Capítulo 37. O que você acha? Capítulo 37. O que você acha? O banquete de aniversário de Sua Alteza Nora pode ser dividido em dois círculos sociais principais. Uma era para os nobres e a outra para as crianças que traziam consigo. A reunião social para as crianças era muito menos madura, mas sua importância não se comparava à dos adultos. As facções formadas quando crianças tendiam a persistir na idade adulta, de modo que casas próximas umas das outras geralmente solicitavam que seus sucessores se amontoassem e formassem panelinhas. Por isso, este banquete era importante também para crianças como Roel. Ele já estava em desvantagem por estar ausente no ano anterior, e isso foi agravado pelo fato de os Ascartes não terem muitos filhos ou nobres subordinados. Roel deu o seu melhor para fazer amigos no banquete, mas não há necessidade de forçar se não der certo. Carter disse a Roel antes de partir para o Palácio Real. Ele estava basicamente dando a Roel uma preparação mental para o que estava por vir. O próprio Carter não se divertiu em seus anos mais jovens, devido à reputação dos Ascartes como uma casa de magos, e não ajudou que o próprio Carter também não estivesse muito interessado em construir facções e conexões. Então, ele achou que o banquete também não seria muito agradável para Roel. Não se preocupe, pai. Eu não estou muito incomodado com tudo isso. Alicia, vai servir para você seguir seu irmão mais velho Roel mais tarde. Eu irei. A garota de cabelos prateados respondeu obedientemente antes de abaixar a cabeça lentamente. O sorriso em seu rosto estava desaparecendo lentamente, substituído por desconforto. Ela está se sentindo nervosa. É raro ver tal olhar em seu rosto. Alicia, vai ficar tudo bem. Apenas me siga mais tarde. Roel deu um tapinha na cabeça de Alicia e a consolou. Eu entendo, senhor irmão. Alicia espremeu um sorriso tenso para Roel enquanto tentava o seu melhor para afastar o medo em seu coração. Vai tudo ficar bem. Eu sou um membro da Ascot House agora, e o irmão mais velho Roel também está comigo. Como dizia o provérbio, as roupas fazem o homem. Dada a grande ocasião, os nobres da teocracia estavam vestidos com suas melhores roupas. No entanto, alguém estaria muito enganado ao pensar que as roupas eram a única coisa que podiam comparar umas com as outras. Não, os nobres compararam suas carruagens também. A rua normalmente tranquila do lado de fora do Jardim dos Checlides já estava cheia de todos os tipos de carruagens lindamente adornadas. Essas carruagens formavam uma longa fila enquanto aguardavam sua entrada no Palácio Real. Carter aproveitou esta oportunidade para apresentar suas insígnias para Roel e Alicia, dando maior ênfase às outras 4 das 5 eminentes casas nobres. Essa insígnia de urso cinza pertence à casa do Marquês de Belfast. Seu feudo está localizado na fronteira mais ao norte da teocracia, um lugar conhecido por ser muito frio. Seu povo é conhecido por ser incrivelmente duro. Olhe para a insígnia do pássaro dourado à nossa esquerda, é a casa do Cal de Lucerna. Eles são a única casa do Cal que resta na teocracia e sempre mantiveram uma postura politicamente neutra. Aquele na nossa frente com a insígnia do tigre é Euric County House. Eles costumavam ser uma casa de marquês,
mas foram rebaixados por apoiar o príncipe Wad durante a turbulência de março. Como seu feudo está localizado próximo à fronteira, eles sempre foram conhecidos por seu grande poder militar. A carruagem da frente pertence ao ex-Marquês House. Sua insígnia é uma flor campanula. Nas últimas décadas, eles estiveram na mesma frente dos Checlides, tornando-os parte da facção real. No entanto, não parece que eles sejam totalmente firmes em sua posição. Carter apresentou as principais casas nobres uma após a outra, e Roel o ouviu atentamente. Como tal, os dois não notaram o olhar sombrio no rosto de Alicia quando a insígnia do tigre foi mencionada. Quando as carruagens entraram no Palácio Real uma após a outra, Roel finalmente conseguiu vislumbrar a paisagem deslumbrante do Jardim Real. Como era a estação do inverno, não havia a fonte habitual e o campo de grama, mas até os gazebos foram projetados de forma elaborada o suficiente para carregar a estética do jardim. Os cedros verdes que os jardineiros haviam podado com cuidado também eram excepcionalmente agradáveis aos olhos em meio à paisagem branca usual. Roel e os outros desceram da carruagem e entraram na mansão com uma breve exibição de seus cartões de convite. Quanto aos presentes, eles foram confiados às empregadas do Palácio Real para cuidar. O interior da mansão era elegante, cheio de luzes de cristal penduradas e obras de arte de pintores famosos. Roel pisou no tapete mácio enquanto examinava os arredores com uma carranca cada vez mais profunda. Havia uma estranha sensação de familiaridade sobre esta mansão. Parece familiar para você? Já se passaram 100 anos desde que esta mansão foi construída, é por isso que seu design se assemelha ao da nossa Labirintvila. Carter revelou a resposta para o mistério para as duas crianças enquanto davam uma olhada ao redor da mansão também. Sob a liderança dos servos reais, eles foram levados ao salão de banquetes. Ainda faltava mais ou menos uma hora até que o banquete começasse oficialmente, mas havia uma razão pela qual os convidados geralmente escolhiam chegar cedo. Era para socializar uns com os outros. Além dos membros das 5 casas nobres eminentes, havia também altos oficiais militares e de governança ao redor, nobres da capital e nobres menores de terras distantes. Todos os tipos de pessoas estavam reunidos neste salão de banquetes, tornando-se um momento oportuno para aliviar a atmosfera um pouco tensa no ar e aprender mais sobre os assuntos atuais. Essa também era uma chance de observar os alvos que se desejavam aproximar e fazer os preparativos para abordar a outra parte mais tarde. Carter trouxe Alicia e Roel para apresentá-los aos nobres e oficiais militares de quem ele era mais próximo. Depois de cumprimentar algumas pessoas, Alicia e Roel encontraram com sucesso alguns companheiros mais jovens com quem poderiam sair juntos para o banquete de aniversário. Filha de casa de conde, filha de casa de visconde, filha de casa de barão. Para resumir, todas essas jovens companheiras eram moças. E os caras então, curiosamente, não havia um único além de Roel. Ponto de interrogação. Nasci sob uma estrela solitária. Os lábios de Roel se contraíram com essa coincidência inacreditável. Ele olhou para o grupo de garotas reunidas ao seu redor com dor de cabeça, sem saber o que dizer. Crianças de sua idade tendiam a sair com pessoas do mesmo sexo, o que significava que Roel estava muito deslocado nesse grupo. Eles ainda estavam há alguns anos da chegada de sua primavera juvenil, onde seus corações começariam a bater forte pelo sexo oposto. Como resultado, enquanto algumas dessas garotas olhavam furtivamente para Roel, nenhuma delas tomou a iniciativa de se aproximar dele. De qualquer forma, o tempo passou rapidamente em meio a essa atmosfera turbulenta, pelo menos para os outros, e logo chegou a hora do banquete de aniversário começar. As portas internas do salão da mansão se abriram e um enorme grupo de servos saiu de dentro para pavimentar o caminho. Depois disso, as estrelas do show finalmente apareceram. A família real Checlide. O príncipe Cane foi quem acompanhou Nora até o salão de banquetes. Ela estava vestida com um vestido esvoaçante que a fazia parecer uma fada, ganhando seus suspiros de espanto da multidão. Os banquetes na teocracia sempre começavam com um hino. As bandas começaram a tocar, e com o príncipe Cane assumindo a liderança, a multidão cantou seus louvores à deusa da criação, Sia. Terminada essa formalidade, o banquete finalmente chegou ao seu show principal. O príncipe Cane e a jovem princesa Nora primeiro expressaram sua gratidão aos nobres por sua presença antes de declarar formalmente o início do banquete. Pratos de pratos suntuosos eram servidos em uma grande mesa de buffet, e os criados percorriam a sala oferecendo bebidas aos convidados para matar a sede. No entanto, a atenção de ninguém estava na comida e nas bebidas. Neste exato momento, todos estavam olhando para os 2 membros da família real na vanguarda, procurando uma oportunidade de dar um passo à frente e conversar com eles. E eu não tenho que ir, certo? Olhando para a graciosa garota de cabelos dourados na frente, Roel deu meio passo para trás enquanto lançava um olhar esperançoso para seu pai, apenas para ser recebido com um sorriso profundo de Carter. O que você acha? O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 38. A filosofia de caça de Nora. Que evento chato. Estes eram os pensamentos na mente de Nora Checlide quando ela olhou para o rosto puro e encantador refletido no espelho. Ela nunca esteve particularmente interessada em seu aniversário, e ela não achou necessário fazer um grande alarido sobre isso. Na verdade, ela odiava quando as pessoas faziam isso. Não importa o que, este ainda era o dia em que sua mãe a deixou. Sua mãe, que não tinha habilidades transcendentes, morreu devido a dificuldades de trabalho. Nora pode não ter conhecido sua mãe antes, mas ela tinha um pai que a amava profundamente. Seus aniversários inicialmente ainda eram aceitáveis?
para ela. Mas as coisas começaram a mudar no ano passado. Desde o momento de sua estreia social, seu aniversário se tornou nada mais do que uma desculpa conveniente para os altos escalões da sociedade se reunirem e socializarem. Essa noção a fez se sentir um pouco desconfortável por dentro, e a fez ainda mais consciente de quão hipócrita e sem sentido tudo ao seu redor era. Eu tenho que encarar os sorrisos bajuladores daqueles nobres mais uma vez? Só de olhar para seus rostos me faz sentir repulsa. Tudo o que está em suas mentes são maneiras de promover seus próprios interesses. E eles também tornam isso descaradamente óbvio. É tão incrivelmente chato que eu nem quero me incomodar em lidar com eles. Esses dias estão realmente ficando insuportáveis. Oh, espere um momento. Ele virá este ano, certo? A silhueta de um garotinho passou pela mente de Nora enquanto as emoções ondulavam em seu rosto impassível. Ela se lembrou de que ele não estava por perto durante seu banquete de aniversário no ano passado, mas desde que eles se conheceram este ano, Marquês Carter certamente o arrastaria até aqui. Talvez seja um pouco mais interessante então, Nora murmurou baixinho, enquanto um raro tom de antecipação tocou seu coração. Seus lábios subconscientemente se curvaram em um sorriso. Tudo correu bem depois. Nora, que raramente estava à vista do público, impressionava os nobres facilmente com sua aparência, seja um rapaz ou uma menina, adulto ou criança. Todos olhavam para ela com os olhos cheios de espanto. Nada disso trouxe alegria para Nora. Ela encarou os convidados com um leve sorriso, enquanto examinava discretamente a multidão para encontrar aquele garoto da mesma idade que ela lembrava. Havia muitas pessoas participando do banquete que Nora precisou de um pouco de esforço antes que ela finalmente encontrasse seu alvo. Era um menino de cabelos pretos parado atrás de seu pai com um olhar impotente no rosto. O ar de desinteresse ao redor dele parecia incongruente com a atmosfera animada do banquete. Essa é uma expressão bastante interessante que eles têm ali. O corpo de Nora tremeu ao ver o olhar conflitante no rosto de Roel, e ela quase caiu na gargalhada. Ela respirou fundo para manter o equilíbrio antes de concentrar sua atenção no hino. Depois de orar pelas bênçãos se dizia, seguindo por convenção, todas as casas nobres traziam seus filhos para uma breve conversa com Cam e Nora, para que as crianças pudessem se conhecer. O tempo alocado era geralmente de 1 a 2 minutos para cada casa, e qualquer um que demorasse mais do que isso seria desprezado por uma quebra de etiqueta. Essa era uma das coisas que Nora mais odiava em seu banquete de aniversário. Deve-se saber que esta sessão de cumprimentos durou 2 horas inteiras no ano passado. Ela teve que manter o mais alto nível de decoro durante todo esse período de tempo e lembrar o nome de cada pessoa. Como este era um buffet de pé, ela também não conseguia sentar e descansar. Como a futura líder do país, Nora sabia que era sua responsabilidade exibir seu eu mais perfeito diante de seus seguidores, então ela recebeu os nobres que surgiram com a maior graça. Dito isso, ela manteve um pouco de sua atenção no garoto de cabelos pretos, querendo saber o que ele estava fazendo. O menino primeiro discutiu com seu pai, Marquês Carter, sobre alguma coisa, antes de sua cabeça cair em decepção. Pouco tempo depois, os dois, junto com uma garota de cabelos grisalhos, começaram a caminhar em direção a ela. Nora percebeu o olhar amargo no rosto do menino de cabelos pretos e, pela primeira vez neste banquete, ela revelou um sorriso fascinante que veio do fundo do seu coração, deixando os convidados próximos encantados. Ele está tentando evitar me encontrar? Ah, que interessante. Sabendo que ela era a culpada por trás dos problemas do menino, a pequena Miss Angel de repente sentiu seu humor melhorar. A natureza terrível que ela havia selado profundamente dentro dela ameaçava explodir. Ao mesmo tempo, ela não podia deixar de se perguntar por que Roel era tão avesso a ela. Concordo que a garota chamada Alicia também é adorável, mas não acho que perderia para ninguém em uma competição de aparências externas. É minha personalidade então? Minha personalidade faz você se encolher como se eu fosse uma serpente venenosa sibilando para você? Nora estreitou os olhos. Não era desgosto o que ela sentia por dentro, era emoção. O desejo de dominar estava inchando em seu peito, seduzindo-a a sucumbir à sua verdadeira natureza. Como eu gostaria de poder pisar nele agora. Nora tentou ao máximo afastar os pensamentos que corriam desenfreados em sua cabeça. Embora gostasse de ver a expressão perturbada de Roel, não queria fazê-lo odiá-la. O domínio que ela buscava não era de autoridade imposta. Ela só conseguiria uma concha sem a alma de um corpo e não seu coração. Não era isso que lhe traria alegria. Havia muitas pessoas que estavam mais do que dispostas a se jogar contra ela por todos os tipos de razões. Mas isso também não era o que ela queria. Ela via essas pessoas com repulsa, e elas nunca seriam capazes de satisfazer seu desejo de dominar também. Os critérios dessa pequena Miss Angel eram bastante específicos. Na verdade, ela queria uma pessoa que estivesse relutante em estar com ela, mas não tivesse escolha a não ser aceitá-la. Ela queria um desafio, e uma presa tinha acabado de pegar sua linha de visão. Roel Ascati conhecia os desejos profundos que ela nutria, e ele não iria agradá-la intencionalmente. Ele estava com medo dela, mas não era na medida em que ele a repelia. Ele tinha um rosto arrojado e habilidades de atuação de alto nível. Ele era uma pessoa astuta digna de golpes cruzados com ela. É quase como se ele fosse uma sobremesa preparada especialmente para mim. Nora suspirou ambiciosamente enquanto seu rosto curava levemente. Para obter este homem, torne-o totalmente indefeso diante de mim e torne tudo meu.
Existe alguma emoção maior do que esta no mundo? Com tais pensamentos em sua mente, a pequena Miss Angel deu um sorriso encantador enquanto se preparava para golpes cruzados com Roel. Já faz um tempo, Alteza. Na frente do salão de banquetes, Roel, que se adiantou relutantemente com carteira e Alicia, ficou rígido com os olhos focados no chão. Ele falou uma saudação dura que soou quase como se estivesse recitando monotonamente de um livro. Mesmo Alicia não pôde deixar de olhar para Roel intrigado por seu comportamento peculiar. Nora não se surpreendeu com a atitude distante com que Roel a tratava. Ela olhou para Roel com um sorriso gracioso e disse: "Me chame de Nora. Ponto. Perdoe-me, me chame de Nora. Ponto." Roel finalmente ergueu o olhar, apenas para se deparar com um lindo anjo com um sorriso tão encantador que nos fazia parar de respirar. Um sentimento sinistro surgiu em seu coração. Linda de fato, mas por que eu sinto que essa moça é ainda mais ruim do que antes? Roel sentiu como se fosse um sapo sendo observado por uma cobra, e isso fez seu coração pular de medo. Ele se forçou a sorrir ao responder ao comentário de Nora. "Vossa Alteza, você é Vossa Alteza de novo? Meu nome soa chocante ao seu ouvido." O anjo diante de Roel ainda estava sorrindo, mas seus olhos ficaram muito mais penetrantes do que antes. Com todo o círculo da nobreza os observando, ele não teve escolha a não ser ceder. "É Nora?" Roel decidiu desistir e seguir os desejos de Nora, fazendo com que seu sorriso se aprofundasse ainda mais. Então, ela disse algumas palavras que deixaram todos congelados no lugar. "Estou muito feliz por ter você aqui. Você é o único que eu estava ansioso para conhecer." Pontos de afeição mais 100. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 39. Somos realmente um par de irmãos feitos no céu. Você é o único que eu estava ansioso para conhecer. O significado subjacente a essas palavras, na visão de Roel, era semelhante à piada "quem deveria estar aqui não está aqui". Um sobrescrito. No momento em que essas palavras escaparam da boca de Nora, todos os nobres nas proximidades ficaram em silêncio mortal. Eles viraram a cabeça e olharam para Roel com os olhos arregalados, deixando-o com a sensação de que incontáveis adagas estavam perfurando suas costas. "Ah, minhas desculpas, parece que eu falei errado por emoção." Nora cobriu a boca com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de notar sua própria gafe. Ela rapidamente corrigiu suas palavras. "O que estou dizendo é que eu estava mais ansioso para conhecê-lo." Ponto. As seguintes palavras de Nora provocaram outra enorme onda de comoção no salão de banquetes. Sussurros abafados podiam ser ouvidos por toda parte, e desta vez, mesmo aqueles que estavam na extremidade mais distante do salão de banquetes estavam começando a virar os olhos também. Em um piscar de olhos, Roel se tornou o centro das atenções. "O que diabos essa mulher está falando?" Roel olhou para Nora com total perplexidade, sem saber que tipo de loucura a havia atingido. Os dois só se encontraram uma vez antes, então por que ela estava falando como se fossem amantes? Nora olhou para Roel calmamente com um sorriso depois de dizer sua parte. Havia um brilho em seus olhos cor de safira, carregando um discreto traço de malícia e excitação. Outros podem ter ignorado, mas não havia como escapar dos olhos de Roel. "Filho de uma Bansei, essa mulher está fazendo isso de propósito." Foi nesse momento que Roel teve certeza de que Nora carregava más intenções em seu coração. Ele rapidamente vasculhou seu cérebro sobrecarregado antes de responder com um tom composto. "Ah, Sua Alteza está esperando ter outro jogo de xadrez comigo? Compreendo. Se o tempo permitir, estarei mais do que disposto a acompanhá-lo." Essas palavras fizeram a multidão, que estava assistindo o drama emocionante se desenrolar diante de seus olhos com a respiração suspensa, esvaziar em uma mistura de alívio e decepção. "Depois de todo o acúmulo, é apenas um jogo de xadrez? Eu pensei que era alguma fofoca explosiva." A explicação de Roel estourou a bolha de excitação para os espectadores. Eles lentamente voltaram sua atenção para seus círculos para retomar a conversa. Mas o que Roel não esperava era que Nora não tivesse intenção de deixá-lo ir tão facilmente. "Xadrez? Bem, um jogo com você me interessaria, mas não me lembro de ter jogado isso com você." Nora olhou inocentemente para Roel, seus olhos cor de safira brilhando. Como esperado, essas palavras foram incrivelmente eficazes para despertar o interesse da multidão. Até Kanye e Carter se viraram para olhar para Roel com perplexidade. "Você demônio, o que no mundo você está tentando jogar aqui?" "Essas palavras podem ser ditas em público? Você está tentando me confessar agora?" Roel, que desejava manter um perfil discreto e viver sua vida em paz, não queria nada com esse anjo sádico, mas as coisas estavam indo rapidamente na direção errada. As palavras de Nora eram tão boas quanto afirmar seu relacionamento próximo, deixando os outros sem escolha a não ser vê-los como um par. Essa desastrosa reviravolta deixou Roel totalmente ansioso, mas sua mente não conseguia encontrar um bom retorno para reverter a situação. Inesperadamente, neste momento crucial, uma pessoa se adiantou e o salvou. "Vossa Alteza Nora, gostei da conversa agradável que tivemos na vez anterior em que você visitou a casa Scart. Se eu puder humildemente pedir, você poderia parar de provocar meu lord e irmão?" Alicia deu um passo à frente e fez uma reverência graciosa para Nora. Sua disposição única, fria e altiva, parecia uma primavera refrescante no meio do verão, ganhando os elogios dos nobres observadores. "Alicia, muito bem." Roel ficou muito feliz com a chegada de reforços. Ele não achava que a introvertida Alicia iria intervir em um momento como este, e seu tom soou um pouco infeliz e agressivo. Pode ser que ela também não gosta da Nora, não admira, ou devo dizer, como esperado da minha irmãzinha. Parece que temos o mesmo gosto pelas pessoas. Somos realmente um par de irmãos feitos no céu. O perspicaz Roel assentiu com aprovação para si mesmo enquanto pensava em quão incrível era o vínculo entre irmãos. Ao contrário de um certo homem que ainda estava assistindo ao drama como se fosse apenas um espectador.
Enquanto Roel repreendia Carter por dentro, Nora e Alicia atiravam faíscas uma na outra. Os olhos cor de safira da garota de cabelos dourados se estreitaram levemente quando ela encontrou os olhos carmesins da garota de cabelos prateados diante dela. Através de uma misteriosa telepatia decorrente da troca de olhares, eles foram informados das intenções um do outro. Esta mocinha realmente gosta de seu próprio meio-irmão. Esta mulher está de olho no senhor irmão. Oh, mas não estou provocando seu irmão mais velho. Estes são meus sinceros pensamentos. Eu o vejo. Parece que os meses que meu senhor irmão e eu passamos esperando por sua carta não foram em vão. Permita-me agradecer em nome de meu senhor irmão por sua consideração. Os olhos de Nora gradualmente ficaram sérios depois de ouvir as palavras de Alicia. Ela não tinha pensado que essa garotinha que era 2 anos mais nova que ela seria realmente tão formidável com suas palavras. Mantendo sua postura e etiqueta, essa garotinha naturalmente teceu uma mensagem implícita em suas palavras para informar a todos os ouvidos atentos que Nora não tinha tido contato com Roel desde que partiu da casa Ascart vários meses atrás. Com essa informação, a multidão teria a impressão de que qualquer palavra que Nora dissesse a seguir era apenas uma tentativa de se reconciliar com Roel depois de passar vários meses com frieza. Até Roel, que percebera que as coisas haviam virado, não parecia mais tão perturbado. 2. Parece que só posso ir tão longe desta vez. Com tais pensamentos em mente, a pequena Miss Angel foi forçada a começar a adotar uma atitude de desculpas. Minhas desculpas, Alicia. Tenho me concentrado nos meus estudos nos últimos meses e não consegui desviar minha atenção para outro lugar. Sou grato a você e a Roel por comparecerem ao meu banquete de aniversário e espero que vocês se divirtam aqui. Com um sorriso, Nora concluiu educadamente essa guerra verbal de alto nível entre especialistas. Carter e Kane passaram o resto do tempo conversando um pouco antes de seu tempo chegar ao fim, no qual Carter então levou Alicia e Roel de volta para a multidão. Foi praticamente grátis e fácil depois de cumprimentar Kane e Nora. Normalmente falando, os nobres que ainda estavam esperando sua vez de cumprimentar a família real se reuniam e conversavam enquanto beliscavam a comida fornecida. Embora como nobres, eles não comessem muito em tal ambiente. Para aqueles que já haviam recebido a família real, eles começariam a procurar os alvos com os quais desejam socializar para cumprir sua agenda. Quanto às crianças, não havia praticamente nenhuma restrição. Eles podiam comer e beber o que quisessem, desde que não parecessem muito indecorosos. Os pais geralmente os deixavam livres para sair com seu pequeno grupo de amigos. Mas Roel, como alguém ausente no banquete anterior, tinha uma missão em mãos. Carter o traria para apresentá-lo a todos que ele deveria conhecer. De certa forma, era como uma lição suplementar por ter faltado às aulas. Claro, Alicia tinha que vir também, já que ela era oficialmente um membro da Casa Ascart e agora, tendo que manter uma postura digna e cumprimentar rostos estrangeiros um após o outro, Roel e Alicia rapidamente se cansaram. Por uma hora inteira, eles tiveram que colocar seus sorrisos mais graciosos e se comportar de uma maneira que deixasse impressões favoráveis com os outros. Mesmo assim, eles só conseguiram cumprimentar as casas nobres que estavam mais próximas da Casa Ascart no final da hora. Vamos parar aqui. É impossível encontrar os nobres de todas as casas em apenas um dia. Você deve estar morrendo de fome agora. Carter também notou que as duas crianças estavam exaustas, então ele pediu a Roel que trouxesse Alicia até a mesa do buffet para pegar algo para comer enquanto ele continuava a socializar com os outros nobres. Vamos pegar algo para comer, Roel falou enquanto olhava para a mesa cheia de iguarias gloriosas. Notas de rodapé. Um sobrescrito, assim é a piada. Uma pessoa estava dando uma festa. Já havia passado do tempo combinado, mas mais da metade dos convidados ainda não havia chegado. Como resultado, o anfitrião estava se sentindo muito ansioso por dentro. Então, ele comentou: por que aqueles que deveriam estar aqui não estão aqui? Alguns convidados sensíveis, depois de ouvir essas palavras, pensaram consigo mesmos: você está dizendo que não deveríamos estar aqui então? Então, eles discretamente deixaram a festa. Vendo que alguns convidados estavam saindo, o anfitrião ficou ainda mais ansioso e exclamou: porque os convidados, que não deveriam estar saindo, estão saindo. Os convidados restantes ouviram essas palavras e pensaram: você está dizendo que somos nós que devemos sair então? Então, eles saíram da festa também. No final, os únicos que ficaram na festa foram o anfitrião e alguns de seus amigos mais próximos. Um dos amigos deu um passo à frente e disse a ele: você deveria pensar antes de falar. É difícil retirar suas palavras depois de ter falado. O anfitrião indignado exclamou em resposta: eu não estava pedindo para eles irem embora. Os amigos restantes ficaram furiosos ao ouvir essas palavras e gritaram: então você está nos pedindo para sair então? Depois de dizer essas palavras, eles se viraram e saíram com raiva. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 40. Eu não quero perder para ela. Capítulo 40. Eu não quero perder para ela. Roel percebeu uma coisa do banquete de hoje: os Sheklid não eram apenas poderosos, mas também tinham dinheiro. Pegue a ampla mesa de bufete, por exemplo, enquanto o propósito da comida era apenas para evitar a fome. Nenhum dos nobres realmente se banqueteava com eles. Todos os pratos que estavam presentes aqui eram iguarias difíceis de encontrar.
Os pássaros pintados de olhos sangrentos da floresta Carum, conhecidos por sua carne deliciosa, diziam ser as sentinelas dos lobisomens. Eles eram conhecidos por serem raros e difíceis de caçar, mas estavam sendo servidos em uma enorme travessa neste banquete. O caranguejo paperceu do Mar do Norte, apelidado de Maravilha do Mar, era um produto extravagante que era pouco visto mesmo entre os pescadores veteranos. Sua pele fina e crocante e sua pasta de caranguejo transbordante faziam os clientes salivarem só de vê-la. As frutas eram produtos exóticos raros, e o vinho servido era álcool fino com mais de 20 anos de envelhecimento. Se o propósito do banquete era destacar a riqueza da família real, eles fizeram um ótimo trabalho. Roel não tinha certeza de como eram as habilidades culinárias dos chefes reais, mas apenas os ingredientes eram suficientes para abrir seu apetite. Como um foodie certificado da terra, esses pratos tinham uma atração muito maior para ele do que quaisquer benefícios que ele pudesse obter dos outros nobres. Por mais importante que fosse a socialização, seria capaz de impedir que o personagem principal e seu harém o matassem 10 anos depois? Se não pudesse, ele também poderia se empanturrar de boa comida para poder morrer em paz. Com esses pensamentos em mente, Roel foi até um dos pratos e começou a cortar um pouco de carne para alimentar Alicia. Dado que não havia servos por perto, ele mesmo teria que cuidar de Alicia. Essa também foi a razão pela qual Carter disse a ele para trazer Alicia com ele. No entanto, a envergonhada Alicia acabou por rejeitá-lo. Senhor irmão, eu não estou com fome. Vou tomar um pouco de suco em vez disso. Alicia queria aceitar a boa vontade de Roel, mas fazer com que Roel a alimentasse como um servo em público poderia prejudicar a autoridade de Roel, e isso não era algo que ela pudesse aceitar. Em vez de ver seu amado irmão mais velho se tornando alvo das piadas dos outros, ela preferia aguentar um pouco a fome. Eu vou pegar um copo para você então. Não há necessidade disso, senhor irmão. Você não precisa cuidar de mim. Em vez disso, vou conversar com aquelas garotas de antes. Ah, tudo bem então. Roel pensou nas nobres do sexo feminino que mantinham relações próximas com a casa Ascart e acenou com a cabeça. Esta foi uma rara oportunidade para Alicia fazer alguns amigos. Eles geralmente ficavam presos um ao outro o ano todo de qualquer maneira, então não havia necessidade de Alicia segui-lo nesta rara ocasião em que eles estavam do lado de fora. Como tal, Roel se separou de Alicia e começou a embarcar sozinho em sua viagem de iguarias. Mal sabia ele que um par de olhos vis já tinha visto uma menina solitária. Alicia percorreu o corredor sozinha. A chegada do inverno fez com que a temperatura caísse drasticamente. Enquanto ainda estava bastante quente dentro do salão de banquetes, devido à enorme multidão se movendo para lá e para cá, estava congelando ao longo do corredor. A música e o riso soaram abafados aqui. As luzes ao longo das paredes estavam penduradas no alto, fazendo o corredor parecer um pouco escuro. A sala de chá que tinha assentos para mulheres nobres se reunirem e conversarem umas com as outras estava localizada não muito longe. Viajando pelo corredor escuro, Alicia de repente sentiu seu coração bater em inquietação. Ela odiava este lugar. E ela odiava este banquete também. Não era porque a estrela desse show fosse Nora ou que ela carregasse algum preconceito em relação aos Checlides. Ela odiava este lugar porque carregava memórias que ela não queria recordar. Ela foi aterrorizada por um grupo de meninos bem aqui, durante o banquete de aniversário do ano passado. Essas crianças, na tentativa de agradar o sucessor de uma casa de conde, ofereceram a ele e a puxaram para um quarto vazio para esfaqueá-la com garfos e facas. Foi esse incidente que a levou à fobia de objetos pontiagudos, tornando-a incapaz de segurar facas e garfos. Seu pai ficou furioso depois de saber do incidente, mas como não havia feridas em Alicia por causa de sua capacidade de regeneração e não havia outras evidências para incriminar os culpados, ele não teve escolha a não ser deixar o assunto para trás. Alicia não contou a Roel e Carter sobre esse incidente, já que já estava tudo acabado, e ela não queria aumentar seus problemas. Ela notou os mesmos garotos que a aterrorizaram no banquete deste ano também, mas sua identidade já não era mais a mesma de antes. Ela não era mais a filha de uma casa de barão caído, mas a filha adotiva da casa Ascart, Alicia Ascart. Aqueles valentões covardes não se atreveriam a tocá-la mais, pois qualquer coisa que fizessem com Alicia Ascart seria visto como um insulto à casa Ascart, e de fato, aqueles meninos rapidamente desviaram os olhos naquela época no salão de banquetes principal. Finalmente tudo acabou, mas logo depois que esses pensamentos surgiram na mente de Alicia, dois meninos de repente saíram de uma curva no corredor. Eram os filhos das casas dos viscondes, Luke e Shawn. Pare aí mesmo, Alicia. Faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Você é. As duas crianças olharam para a garota chocada enquanto sorrisos desagradáveis surgiam reflexivamente em seus lábios. Eles a intimidaram desde tenra idade, então eles sabiam o quão fraca ela era. De fato, o medo já havia começado a aparecer no rosto de Alicia, mas as coisas não sairiam como eles planejaram desta vez. Enquanto o medo tomava lentamente o coração de Alicia, a silhueta de um menino surgiu em sua mente. Ela se lembrou de como Roel a acompanhou e cuidou dela nos últimos meses, e isso a despertou do medo. Ela se lembrou do nome de família que ela carregava agora, e ela sabia que não poderia continuar sendo a garota fraca que costumava ser anteriormente. Ela podia culpar sua baixa posição e fraqueza pessoal por sucumbir aos que estavam no poder, mas essa desculpa não era mais válida. Ela era a única no poder agora. Se ela ainda permitia que outros passassem por cima de sua cabeça, ela tinha apenas sua própria covardia para culpar. Ela sabia que só havia um resultado se não lutasse de volta, e esse era a escalada da opressão. Por alguma razão,
A silhueta de Nora também brilhou diante de seus olhos no momento. Aquela garota de cabelos dourados, apesar de sua pouca idade, era confiante e orgulhosa, a ponto de parecer divina. Se não fosse por Ruel, ela provavelmente teria grande adoração por Nora também. Mas depois de ter ficado cara a cara com Nora mais cedo, havia apenas um pensamento em sua mente agora. Eu não quero perder. Ela não queria perder para seu rival. Ela não queria entregar seu irmão mais velho. Para isso, ela teve que mudar. Shaun e Luke, já faz muito tempo. Precisa de alguma coisa? Tendo reafirmado sua vontade, a garota de cabelos prateados conteve seu medo e questionou os dois garotos diante dela de forma imponente, fazendo com que seus sorrisos congelassem. Os dois se entreolharam quando de repente pareciam ter se lembrado da identidade atual de Alicia. Suas peles ficaram horríveis, e até mesmo suas palavras não soaram tão suaves quanto antes. Você tem que vir com a gente. Sim, você tem que vir com a gente. Eu recuso. Meu pai e meu irmão estão esperando por mim, então não tenho tempo para acompanhá-lo. Alicia colocou grande ênfase nas palavras pai e irmão, fazendo com que os rostos de Shaun e Luke escurecessem ainda mais. Eles olharam para Alicia com raiva, mas a percepção da diferença em suas posições os fez não ousar dizer ou fazer nada. TSK, um bando de tolos inúteis. Mas neste exato momento, uma terceira voz de repente soou da escuridão. Um menino de cabelos dourados suaves saiu da curva do corredor com mais de 10 outras crianças com ele. A partir do momento em que ele apareceu, o rosto de Alicia ficou pálido. Os lábios do garoto de cabelos dourados se curvaram em um sorriso sujo quando ele apontou para ela e ordenou: segure-a.